A relação de paixão do homem pelos carros é tão antiga quanto a própria invenção do carro. Henry Ford provavelmente ainda não sabia que moldaria a história da humanidade. Não apenas no que diz respeito à sua locomoção, mas à relação homem-máquina. O Vida Automotiva nasceu para explorar essa relação, para contar as histórias que as pessoas vivem com seus carros. Histórias de quem dá personalidade para que a maioria das pessoas vê apenas um meio de transporte. Não é só um programa sobre carros, é uma dedicatória para quem, como nós, leva uma vida automotiva. Os carros antigos são sempre sinônimo de boas histórias. Eles exigem tanta dedicação e paciência que é inevitável construir uma certa relação com eles. E se além de um clássico, o carro for um Alfa Romeo, nós estamos falando de alguns dos clássicos mais icônicos já fabricados. Se você tem um Alfa, você pode ter duas certezas. Um belo dia, quando você mais precisa dele, ele vai quebrar. Mas ainda assim, vai ser um dos carros mais apaixonantes que você já dirigiu. Tão apaixonante que o próprio Henry Ford uma vez admitiu que toda vez que ele via uma Alfa Romeo passando, ele tirava o chapéu. Para que eu quero uma Ferrari se eu tenho uma Alfa GTV? Meu nome é Mário Gargiulo, tenho 85 anos, o meu carro é uma Alfa Romeo GTV 1972. GTV para Gran Turismo Veloce. A paixão foi muito, já desde de moleque. Eu comecei com bicicleta, passei para motocicleta, onde competi corridas de bicicleta, depois corri com motocicleta. Aí, devido ao motociclismo, os meus pais me mandaram para os Estados Unidos, porque eles achavam que era um esporte muito perigoso. Eu fui para os Estados Unidos e meu passatempo, meu hobby, era pegar um Jaguar todo arrebentado, levar na minha garaginha, mexia tudo na mecânica. E quando eu cheguei aqui no Brasil, eu trouxe todo um ferramental para montar uma oficina. E ninguém tinha, né? Era muito pouca gente que tinha, principalmente a máquina de diagnóstico, né? E ela fazia todo o diagnóstico de um carro. Via se as velas estavam ruins, se os platinados estavam ruins, a abertura do platinado. E cada carro tinha uma ficha com toda a descrição do como tinha que ser a regulagem dele, né? Aí, voltando para o Brasil, tinha que ter algum brinquedo. Jaguar quase não existia aqui no Brasil. Então, eu parti para um carrinho menor, que na época era uma DKV. Eu fiz diversas competições com ela, nos carros antigos Interlagos. Aí foi a velocidade entrando no espírito da gente. Aí não me contentei, foi quando eu passei por essas beldades aqui, que são os Alfa Romeos.
comprei uma que era uma alegria só. Foi um carro com pouca quilometragem na época, eu tinha 38 mil quilômetros, porque é um carrinho que na época era super. Ele já vinha com freio a disco nas 4 rodas, isso em 1965, 66. A primeiro acho que era GTA ou GT alguma coisa, as 1600 que eles chamam, 1300. Todas elas já vinham com câmbio de 5 marchas e freio a disco nas 4 rodas. Vinha com motor com dupla carburação mas o duplo comando. Então era um carro já muito avançado para a época, que na época os carros ou tinham 3 marchas, ou era automático, ou mecânico, era com 3 marchas, ou 4 marchas que vieram um pouquinho depois. E freio a disco, principalmente aqui no Brasil, só veio depois de 1972, 74, uma coisa assim, que começaram a sair os primeiros freios a disco, né? E eu brincava muito também, parei também, porque, como eu te digo, a idade e está muito perigoso também a gente ficar brincando na rua. E aí agora é maneiro, né? Para outro dia. Outro dia eu fiquei assim, bateu o coração porque eu passei num radar, acho que ainda bem que não estava funcionando. E com essa também fiz diversas competições em Interlagos, fiz diversas subidas de montanha, tive bons momentos, maus momentos, mas o negócio é competir. No Pico do Jaraguá, numa subida de montanha, me perdi. Você já viu que a vida do seu Mário é cheia de boas histórias. Em todas elas tem um carro envolvido. A Alfa Romeo dele já tem quase 60 anos e ainda assim está impecável. E um dos principais segredos para manter um motor saudável por tanto tempo é saber escolher o óleo certo. Você sabe, por exemplo, a diferença entre um óleo sintético e um mineral? O óleo mineral, ele é derivado do petróleo, né? Então, ele é uma matéria-prima um pouco mais barata, por isso que o custo dele é mais em conta e a durabilidade é um pouco inferior também. Já o óleo sintético, ele é uma mistura química. Então, ele, além de ser derivado de alguns óleos, ele tem alguns aditivos na sua composição, o que faz o quê? Ele chega no ideal para cada motor, cada especificação de cada fabricante. Então, ele atinge uma temperatura mais alta sem prejudicar as suas propriedades. Se você comprou um carro e não sabe o óleo que o antigo dono usava, o ideal é você levar numa oficina mecânica especializada, de confiança, para retirar todo esse óleo, fazer a limpeza, trocar o filtro de óleo e colocar o óleo recomendado pelo fabricante. Sobre os riscos de passar a data da troca de óleo, é sempre importante visar a quilometragem do seu veículo, o ideal que o fabricante recomenda no manual, ou de 6 em 6 meses está fazendo uma revisão periódica. Você deixar de fazer a troca do óleo na data correta ou na quilometragem correta pode acarretar dezenas de problemas. Superaquecimento, o carro perder a potência, o óleo ele perde as propriedades dele, então ele já não tem a mesma eficiência para lubrificar o sistema do motor. Bom, aqui temos 2 exemplos de óleos. Um, no caso, é o 20W50 mineral, já é um óleo mais grosso. Já aqui temos um óleo 5W30 sintético. Visualmente você já consegue perceber que ele é um óleo mais fino e é utilizado em carros mais modernos.
Aqui vocês conseguem ver a diferença de um óleo novo e um óleo velho. Não foi trocado na quilometragem correta, está totalmente escuro e esse daqui está ainda limpo. No Pico do Jaraguá, numa subida de montanha, me perdi. A subida da montanha foi uma falta talvez minha, porque eu quis sair entre os primeiros, né? Porque sai um por vez a subida da montanha no Pico do Jaraguá e eles te cronometram para fazer 4 quilômetros e pouco, né? E quando eu larguei, tem uma curva que é famosa, onde um pouquinho antes de onde ficam os carros de socorros, fica o corpo de bombeiro. É um cotovelo é uma das mais difíceis de fazer. E tinha uma água correndo no lugar. E com o pneu, acho que muito cheio, ele fez com que o carro me saísse de traseira. E eu tentei voltar ao normal, mas foi uma chicotada tão forte que eu me desloquei com tudo, porque meu cinto não é de 4 pontas, é um cinto de carro de passeio. E eu me desloquei e eu perdi o controle dos pedais. Aí não deu tempo, porque isso é coisa de fração de décimo, nem de segundo, é de décimos de segundo, ou milésimo de segundo. Aí eu fui, bati de frente, ela virou de novo e bateu com a traseira e foi uma perda total. Não, minha esposa nunca soube. Foi saber depois de muito tempo. Porque senão acabava a brincadeira, né? Não me contentei, parti para a procura de um outro. Vendi o motor que sobrou da Alfa Romeo. E com o dinheiro dessa, comprei essa que eu tenho atualmente. E é só alegria, né? É só alegria. E com essa também fiz diversas competições, Interlagos, fiz diversas subidas de montanha. Tive bons momentos, maus momentos, mas o negócio é competir, não ganhar. Acho que isso faz um pouquinho da parte do sangue italiano que eu tenho, né? Então, é que uma vez você sentando nessa Alfa Romeo, você casa com ela senta, você senta, tudo, para dirigir, para trocar uma marcha, para um freio. Essa aí era todinha original, continua. Com todo, não tenho nada adaptado ou colocado nela. É tudo dele, do carro mesmo, né? Eu ainda estou com os fios de vela, coisa impressionante, os cabos de vela são originais. E é comum você estar num farol e a turma, que carro é esse? É ali bonito, né? Então isso, sabe, engrandece a gente, é gostoso de ter o carro tudo em ordem, bonito, por causa disso. Eu estou para vender esses carros, porque eu estou com 85 anos, eu acho que está na hora de eu tirar umas férias, algum negócio, né? Mas olha, me dá pena.
me dá pena e eu, sabe, eu vou vender e tá passando os anos e não vendo. O negócio é esse, porque ainda está aqui dentro o negócio. Ainda está no sangue da gente, é um negócio. Eu digo, só que não está mais aquela campeã, a suspensão está um pouco barulhenta, sabe? Aí vou dar mais um trabalhinho nela, vou deixar ela um pouquinho melhor para depois vender. Será que vai vender mesmo dessa vez? Quem sabe? Interrogação nisso. No próximo bloco. Para um verdadeiro apaixonado por carros, dirigir é um ritual. A Alfa Romeo sabe disso, porque carros como a GTV são uma homenagem a essas pessoas. Olha para esse carro. É claro que um desenho da Bertone não podia dar errado. A Bertone, fundada em 1912, quando ver um carro pelas ruas ainda era raridade. Liderada por Giuseppe Bertone, a marca criou durante décadas carros para Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Lancia e diversas outras montadoras. A GTV carrega o DNA da Bertone em seus traços. E como se não fosse o suficiente, ela viu nascer um dos grandes nomes do design automotivo. É inacreditável como a GTV nem parece ter notado que se passaram décadas. Claro que isso tem muito a ver com o cuidado e com o carinho que o seu Mário tem com ela. A Alfa Romeo GTV foi um dos primeiros carros desenhados por Giugiaro Giugiaro, um dos maiores designers automotivos do mundo. Responsável por outros clássicos como a primeira geração do Golf GTI e a Ferrari 250 GT. Ele é tão bonito, mas tão bonito, que se eu pudesse eu colocava numa moldura e colocaria ele na parede. É uma verdadeira obra de arte. A ausência da coluna central e os vidros dianteiro e traseiro curvados dão uma sensação de visão quase panorâmica à GTV. Um equilíbrio perfeito entre o vidro e o metal. E não é só no design que essa Alfa atravessou o tempo com elegância. Dirigir ela é uma viagem no tempo. É como se você voltasse para uma época onde os carros eram feitos por quem gosta de carro. O jornalista Jeremy Clarkson disse uma vez que ninguém é um gearhead de verdade se nunca teve um Alfa Romeo. E agora a gente entende exatamente o porquê. De fato, se houvesse uma faculdade para gearheads, a Alfa Romeo seria a última matéria. É incrível como ela consegue te cativar, começando pelo design impecável e passando para a experiência ao dirigir. Quando você percebe, já está completamente envolvido pelo carro.
Guiar uma Alfa Romeo é uma experiência sensorial. O volante de madeira nas mãos, ouvir o motor de dupla carburação e o câmbio que fica perfeitamente posicionado ao alcance das mãos. Muito melhor, aliás, do que carros produzidos atualmente. Depois de algumas horas dirigindo, você já se esqueceu completamente da fama pouco confiável que a marca tem. A Alfa Romeo não é só uma fábrica de carros, é uma fábrica de paixões. Depois de pouca convivência, qualquer defeito vira traço de personalidade. Excentricidades como o volante ligeiramente descentralizado em relação ao painel se tornam até engraçados. Você poderia reclamar disso em qualquer outro carro, mas não em uma Alfa. A GPV, aliás, é uma aula sobre como fazer carros para quem gosta de carros. E mesmo sendo uma senhora, ela ataca as curvas com a disposição de uma jovem atleta, sem nunca demonstrar que sente o peso da idade.